O que nós temos visto aí em questão de debates bíblicos, né? Todo mundo agora quer debater Bíblia. Isso é bom, tá bom. Mas debater Bíblia com quem não tem o Espírito Santo é pura perda de tempo, né? Mas de qualquer forma, como a palavra de Deus nunca volta vazia, acaba que o poder de Deus é liberado, né? Mas quando chega em discussões, né, as contendas acaloradas e ignorâncias, e a gente vê pessoas que só querem se promover, obter sucesso e ganhar dinheiro com isso, daí a gente entende por que Deus se oculta desse tipo de gente. Porque se Deus quisesse muitos sábios, muitos teólogos, ele não escolheria para ser discípulo de Jesus, os que Deus deu a Jesus, os pescadores, né? Escolheria os escribas, os fariseus, só que esses viviam hipocritamente. Por que Jesus acabou se ocultando deles? Na verdade, Jesus nem se ocultou totalmente, porque há uma cena em que Jesus está na sinagoga dizendo que aqueles caras não confessavam ele como Messias por medo de perder suas propriedades, sua posição na sinagoga. Porque se eles confessam Jesus, a população ia acreditar. Mas eram hipócritas. Eles passaram a vida toda na hipocrisia. Então ali chegou o ápice da maldade, a ponto de o Machia deles estar ali e eles nem sequer, mesmo entendendo pelas escrituras que Jesus era o Messias, entendendo claramente, o próprio Nicodemos disse: ninguém pode fazer, eu sei que tu és mestre, ninguém pode fazer o sinal que você faz se Deus não for com ele. Quando João Batista, no final de sua vida, ele manda os discípulos perguntarem se Jesus era aquele que Deus tinha que enviar ou tinha que esperar outro. Aí Jesus fala para João que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo. Ou seja, será que tem alguém, chegou alguém nesse planeta que fez as coisas que Jesus fez, da forma como Jesus fez, curar leprosos, curar pessoas cegas de nascença? O próprio Nicodemos, sem entender, veio como uma criança, um sábio veio como uma criança, encontrou-se às escondidas com Jesus. Mestre, eu sei que tu és mestre, porque ninguém pode fazer o sinal que você faz se Deus não for contigo. Então, pelos sinais, pelas obras que Jesus fazia, demonstrava nitidamente que ele tinha que ser respeitado, pelo menos como profeta. Ainda que se tivesse alguma dúvida que ele fosse o Messias, ele tinha que ser respeitado pelo menos como homem de Deus. Por mais que você não entenda, por mais que Nicodemos não entendesse as falas de Jesus sobre novo nascimento, sobre coisas que estavam no Antigo Testamento, ele teve que se submeter à razão e à lógica, coisas que a gente não pode fazer no futuro, né? Que o anticristo vai fazer sinais e prodígios e a gente já está de sobremodo avisado que são obras do engano, por eficácia do diabo. Diferente, né? Mas naquela época não havia nada referente a isso, mas existia ali as palavras de que os olhos dos cegos seriam abertos, os ouvidos dos surdos seriam abertos, e Jesus veio e fez todas aquelas maravilhas. Chegou um ponto em que Jesus expulsando demônios, fazendo uma obra forte, né? Imagina lá aquele gadareno, né? Que depois que Jesus expulsou o demônio deles, os caras ficaram com tanta estranheza acerca daquilo que expulsaram Jesus daquele lugar. Porque eles sabiam que aquele homem, a forma que ele era durante, sei lá, décadas, meses ou anos ou décadas, né? Aquele homem era daquela forma e eles viram um homem totalmente limpo, totalmente com semblante diferente, conversando, se comunicando perfeitamente, com sã consciência. Isso causou espanto neles. Não entenderam o que estava acontecendo. E ali chegou um ponto que falaram que Jesus fazia aquilo por Beelzebul, que eles criaram essa divindade, né? Através esse nome deve ter vindo de outras civilizações, e falavam que Jesus ele fazia aquilo pela eficácia do maioral dos demônios. Aí Jesus fala assim: se eu expulso o demônio por Beelzebul, por quem expulso os vossos filhos?
Porque os judeus também eram exorcistas ambulantes. Haviam pessoas que expulsavam demônios, ali fazia todo um ritual, né, que talvez não se sabe se dava certo, mas eles usavam algum nome. Então, se Jesus fazia por Beelzebub, por quem que os filhos deles, qual é o nome que eles usavam? Aí Jesus fala que se ele expulsava o demônio pelo dedo de Deus é porque foi chegado o reino de Deus. Se aquilo era obra de Deus, se aquilo era mão de Deus, o reino de Deus tinha chegado. Então, é a comprovação nítida de que o ministério de Cristo era totalmente divino. Jesus chegou a falar: qual de vocês me convence de pecado? Chama alguém que me acuse de algum pecado. Alguém já viu eu pecando? Então, havia muitas informações, né? Inclusive, os seguidores de Jesus eram judeus. Você acha que do nada uma pessoa vai largar tudo aquilo que ela tem, os princípios religiosos desde pequeno, desde sua mãe, para seguir um cara que está sendo perseguido, que vai ser morto, e eles continuaram seguindo a vida desde. Muita gente seguiu a Jesus. Algumas pessoas devem ter sido até expulsas da família, né? Mulheres que não queriam ser expulsas da comunidade judaica podem ter abandonado seus maridos. E as pessoas sofreram aquele rompimento da fé deles naquele momento. Esse era o preço, né? E na época de Paulo, pessoas eram jogadas no Coliseu Romano para ser devoradas pelos leões, serem mortas pelos bárbaros lá do Coliseu. E hoje, os crentes, por qualquer motivo, saem da igreja. Por qualquer motivo. Olha, não faz diferença nenhuma se você ficar ou sair. Para Deus não faz diferença nenhuma, faz para você, para a sua vida que faz diferença. Jesus, ele não obriga ninguém a seguir. Nós cristãos temos que aprender isso. Nós não temos que obrigar ninguém a seguir a nossa fé. Ah, eu sou ateu. Legal. Vai estudar a ciência. Ah, eu não creio em Jesus. Me prove que Deus existe. Pô, não quero não. Não quero provar você, não preciso. Se nem eu, quando não tinha Cristo, eu entendi alguma coisa, ninguém conseguia me provar nada, como é que eu vou provar algo que, se nem Deus quis iluminar teu entendimento? Como é que sou eu que tenho que provar? A fé vem por ouvir a pregação. Quer uma prova de que Deus existe? Vai ouvir pregações. E aí uma dessas entra no teu coração e a luz desperta. Que a pregação é a palavra de Deus sendo colocada. Aí fica um debate de alguém que quer ser mais sábio que o outro e tal, e Deus fica olhando, cara, mas eu não chamei muita gente inteligente, muita gente sábia para o ministério, eu chamei pessoas simples. Eu chamei aqueles que o mundo não queria para me seguir. E por que agora esses ficam perdendo tempo com os que se acham sábios? Né? Porque no final de tudo, o conhecimento não vai salvar ninguém. O que vai salvar é o temor, a obediência. No final de tudo, isso daí é perda de tempo. Eu entro em lives, debato com pessoas da mesma fé ou que têm alguma proximidade da fé. Né? Quando eu entro na live de ateus, eu não vou falar de Bíblia. É como se eu falasse algo que não está ainda na mente dele, não foi revelado. Não é um conhecimento revelado. Imagina um cientista vier e tentar explicar as coisas científicas para mim, que não tenho noção de nenhuma daquilo ali. Posso entender algumas coisas, mas não vai fazer muito sentido, né? Vai ser uma série de conhecimento que às vezes vai me cansar, vai me enfadar, ao invés de me trazer alguma coisa importante. Então é a mesma coisa. A gente conversa sobre Bíblia e tem muita gente que tá ali na dúvida, e às vezes você fala uma coisa que aquela palavra veio diretamente de Deus, inspirada, que vai mudar a vida daquela pessoa. É por isso que a gente conversa. Não importa quem ganha debate, não importa quem perde debate. Quando eu entro numa live, o importante é a absorção de conhecimento. Às vezes o cara fala uma coisa que eu não havia pensado, eu ganho conhecimento. Às vezes eu falo coisas que aquele entendimento daquela pessoa não tinha chegado. E eu ajudo a compor aquela ideia, a compor aquele entendimento. É isso que todas as religiões fazem.
E isso daí acaba contribuindo para o crescimento espiritual dela. Eu ganho o que com isso? Eu ganho fama? Eu ganho dinheiro? Não. Nem minha cara eu coloco na live, às vezes. Raramente eu apareço com a cara limpa na live. Porque não me importa se vai ganhar alguma coisa, porque o que a gente tem foi nos dado. Então não me importa se vai ter tantas pessoas vendo, vai ter tantas pessoas comentando, faz a mínima diferença. Faz a mínima diferença.